Nunes cancela presença no debate UOL, Folha e Rede TV. Boulos será sabatinado pelos veículos de comunicação. Vamos ler a notícia e depois eu vou para o editorial. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, cancelou a sua participação no debate UOL, Folha e Rede TV com o deputado federal Guilherme Boulos, marcado para esta quinta, às 10h20. Acontecer logo depois da nossa live aqui, tá, gente? O que aconteceu? O candidato Boulos será entrevistado sozinho durante uma hora, diante da desistência de Nunes em cima da hora. O pisolista será sabatinado no mesmo horário previsto para o debate, o que consta nas regras estabelecidas para a realização do evento e assinadas por representantes das campanhas. As mediadoras esclarecerão ao público que Nunes foi convidado, mas declinou de comparecer. Ele foi convidado para o programa DR com Demore, tá, gente? Também não apareceu. O púlpito do candidato do MDB será removido do estúdio, decisão aí do UOL. Prefeito disse que terá uma reunião extraordinária com o governador de São Paulo. A equipe de comunicação da campanha de Nunes informou por mensagem no começo da madrugada de hoje que ele não compareceria mais ao confronto em razão de uma reunião extraordinária agendada pelo governador Tarcísio de Freitas do Republicanos. Arregão! Arregão, como diz aqui o nosso querido Lucas. É exatamente isso. É um covarde. É um arregão. Ele teve uma reunião extraordinária agendada pelo próprio Tarcísio. As campanhas de Nunes e Boulos haviam confirmado a participação. Elas assinariam um compromisso de atender às regras do confronto. O debate teria uma duração de 2 horas. O que disse a campanha de Nunes? A campanha de Ricardo Nunes informou a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público. Desde a tempestade de sexta passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da prefeitura. Por esse motivo, o MDBista não poderá comparecer hoje ao debate da Prefeitura de São Paulo, promovido pelo PUL, UOL, Folha e Rede TV. Apagão de São Paulo dominou o primeiro debate, e aí é mais uma recapitulação aí do UOL sobre a falta de energia. Queridos, o Boulos pode até perder essa campanha, tá? As pesquisas não estão mudando muito, mas vai ser um embate com honra se o Boulos continuar batendo nessa questão do apagão de São Paulo. O paulistano que está votando no Ricardo Nunes e está sem luz, ou está com um tratamento de luz precário pela Enel, e está caindo nessa ladainha, nessa mentira, nessa idiotice de que o governo Lula é culpado pela falta de luz, o eleitor do Ricardo Nunes que está caindo nisso é um cara que, infelizmente, está sendo cúmplice. A gente tem que dialogar com essas pessoas. Eu estou dando o benefício da dúvida para vocês que estão me assistindo. Eu não estou xingando você, fulano. Eu estou dizendo a falta de lógica do seu voto. Quando você se guia por medos, quando você se guia por pânico moral, quando você se guia porque não há prova maior do que o comunismo não está em curso no Brasil do que o governo Lula. O governo Lula faz muita coisa que a direita liberal gosta. Muita coisa que a direita liberal gosta. E mesmo assim, fulano, você está caindo numa mistificação de gente que odeia você. Principalmente você, eleitor do Nunes, que é dos bairros mais humildes. A gente olha a demografia ali do mapa de São Paulo, tem muito pobre votando no Nunes. Tem muita gente de favela votando no Nunes. Tem muita gente que depende das políticas públicas do SUS, que depende do Bolsa Família, e está votando no Nunes. Depende das políticas públicas da prefeitura. Nós temos que bater nesse ponto. A bandeira da esquerda tem que ser brigar realmente pelo interesse das pessoas que estão sendo prejudicadas pelo atual prefeito.
Não é ficar fazendo um debate se o Boulos deveria isso, é pragmatismo. Pragmatismo. As pessoas têm que entender que o voto em Boulos, aliás, é uma coisa que, inclusive, eu vou falar uma coisa que vai desagradar algumas pessoas do chat. O voto no Boulos, nesse momento, não é um voto na esquerda. O voto no Boulos é um voto pela mudança de São Paulo. O voto no Boulos tem que ser uma mudança no paradigma político desse país, em que as pessoas entendem que a esquerda não é só um conjunto de ideologias, é uma visão de mundo crítica que pensa com afeto. Sim, é o mote da campanha do Boulos, né? Amor por São Paulo. Com afeto pela população de São Paulo. Quando nós queremos mudança e quando nós olhamos para as necessidades das pessoas, nós temos afeto por vocês. Nós temos afeições por vocês. Por isso que Boulos fala da sua origem, por isso que Boulos fala da sua militância no movimento social. Por isso que a gente conta as nossas histórias, por isso que a gente também ouve vocês. Por isso que quando a gente fala que tem que dialogar, sim, com os eleitores de Ricardo Nunes, já tem aí Ricardo Nunes e Marçal, já tem aí eleitores, militantes, na verdade, do Ricardo Nunes desqualificando a live, o que eu acho ótimo, quando a gente fala que a gente tem que conversar com essas pessoas, o que a gente está dizendo aqui para vocês é que tem como vocês mudarem de ideia, tem como vocês apertarem os 50 na urna e mudarem o que está acontecendo aí. Tem como vocês, pelo menos, você pode até não gostar do Boulos, tá? Você pode não gostar da esquerda, você pode ter um pé atrás, mas deixar São Paulo do jeito que está. São Paulo está com um número pornográfico de moradores de rua. O Tarcísio está convocando essa reunião do Nunes porque eles sabem, eles têm a noção de que mais uma chuva, mais milhões de pessoas sem luz em São Paulo, eles podem perder essa eleição. Ah, mas a pesquisa não mostra, Pedro. Mas eles sabem. Os candidatos são guiados por outras pesquisas que não são essas pesquisas que vão a público, gente. São os chamados trackings. O tracking foi o que fez, por exemplo, a Tabata Amaral falar palavrões no meio da campanha, porque era alguma coisa que estava atraindo popularidade para ela. Foram os trackings que fizeram o Boulos ir nessa toada de campanha e não necessariamente numa toada marxista. Ah, eu sou o cara da esquerda, eu sou o cara de movimento social. Não, o Boulos moderou o discurso. O Boulos moderou o discurso porque ele precisava falar com essa população que quer mudança em São Paulo, que não aguenta mais a cidade abandonada. A principal cidade, Tarcísio de Freitas, é uma vergonha como governador. Ele é governador do estado mais rico do país e a capital de São Paulo está abandonada. Está abandonada. E ele quer manter esse projeto de precarização. Eles querem manter tudo como está, gente. Eles querem piorar os serviços públicos. É por isso que eles não têm coragem de ir num debate. Covardes. Arregões. Cagões. É por isso que eles não vão para debate. É por isso que eles não vão para uma confrontação franca de ideias. Fracos. Covardes. Inclusive o Bolsonaro. O Bolsonaro usou a mesma tática lá em 2018. Vocês lembram disso? A população tem que parar de votar num arregão. A população tem que parar de votar num covarde. Tem que parar de votar na aparência. Parem de votar na aparência dos candidatos, no estereótipo. Por que Lula foi eleito? Porque ele foi além da aparência. Lula entregou um governo extraordinário, beirando 80% de aprovação em 2010, sendo pragmático. Porque nós vamos construir uma sociedade melhor quando a gente entender as reais demandas do povo brasileiro. Não é importando uma ideologia da Europa.
Não é importando o modelo chinês, nem a China é modelo para gente. Nem a China é modelo para gente. A gente tem que olhar no olho do povo, no olho das pessoas pobres que estão nos acompanhando. Boulos tem um projeto completo para essa sociedade. O plano de governo dele é impecável. Não bastasse o plano de governo, se você quiser criticar qualquer coisa, ele está cercado de intelectuais que querem pensar a cidade de São Paulo, de pessoas periféricas que querem repensar a periferia. Nós temos uma chance de voltar a ter orgulho de São Paulo. São Paulo hoje em dia é uma vergonha. É uma vergonha. A cidade está cara, a cidade está suja. A cidade está cada vez com prédios maiores, dificultando cada vez mais o trânsito das pessoas. Temos que votar em projetos. Em projetos. Temos que enaltecer também a própria campanha do Boulos. Eu volto a dizer, tô até repetitivo nos editoriais, mas é importante. Boulos foi pra rua, pegou um celular, gravou e mostrou a árvore invadindo a casa do mais pobre. Mostrou a rua. Quando a luz da casa dele já tinha voltado, a rua ainda sem luz. Isso é um candidato. Isso é uma pessoa que está pensando os deveres da cidade. Isso é uma pessoa que não está rodeada só por pesquisa de opinião. Isso é uma pessoa que está sensível com as necessidades da população. Isso é o bom uso das redes sociais. Não é só like, gente. O que nós estamos falando nessas redes? Com quem nós estamos conversando nessas redes? Estava falando agora há pouco, antes de entrar aqui no ar, a esquerda tem uma ilusão muito grande de ficar se perdendo nos grandes números. Os grandes números não necessariamente significam alguma coisa. Nós temos que prestar atenção. O que nós estamos falando? Com quem nós estamos falando? Quando aparece um hater do Nunes aqui no chat, eu fico feliz. Porque eu sinto que a minha mensagem está chegando aonde eu quero que ela chegue. Eu não quero só chegar nos eleitores do Boulos. Os eleitores do Boulos, bem ou mal, de alguma forma, eles já acompanham a minha live. Eles já sabem mais ou menos que eu apoio o Boulos. Mas eu quero também questionar por que raios tem tanto índice de voto num arregão, num covardão, num cara que não era ninguém até o Bruno Covas morrer. A gente sabe quem é Ricardo Nunes. E a gente precisa explicar para a população direito quem é Ricardo Nunes. Mostrar que ele não é tão diferente assim. No primeiro turno nós tivemos um grande problema, que foi o rebaixamento do debate com o Pablo Marçal. O Ricardo Nunes não chega ao nível do Pablo Marçal, mas eles são duas faces da mesma moeda. Eles são dois grandes problemões. E a gente precisa discutir com o nosso campo o que nós estamos falando nas redes sociais. O que nós estamos desenvolvendo nas nossas redes sociais. Porque assim, se a gente quer ganhar uma eleição, nós temos que pegar nos pontos que incomodam eles, não fazendo longas elucubrações teóricas. Não pensando assim, vamos lá, que sei lá, a gente vai fazer. Não, não. Vamos falar do tema do dia a dia, do buraco da rua, do cemitério que triplicou, quadruplicou o custo dos funerais. Ricardo Nunes não dá paz nem para o paulistano quando ele morre. O prefeito não dá paz para o paulistano nem quando ele morre. As pessoas mortas em São Paulo não têm paz. Porque tudo é custo, tudo é privatização. Nós não temos mais uma metrópole acolhedora. Nós estamos copiando as piores práticas dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estão sofrendo por males muito parecidos. Uma população extremamente marginalizada, a gentrificação dos centros, tudo fica caro, aluguéis nas alturas. As pessoas não têm teto, gente. E aí eu volto também na origem de Guilherme Boulos. Guilherme Boulos talvez faça uma das lutas mais honrosas por esse país, que é a luta pela moradia. Tirando o estereótipo do invasor,
Eu queria saber qual político hoje, fora Luiz Inácio Lula da Silva, que participou da criação da CUT, que participou da criação dos principais movimentos sociais e do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da América Latina. Eu quero dizer qual figura política pública hoje em dia tem o histórico de Guilherme Boulos. Qual cara botou o pé no barro? Mesmo o Boulos tem uma origem um pouco diferente do Lula. O Boulos vem também da classe média paulistana, filho de médico. Não é um cara completamente humilde. Mas, mesmo tendo a sua classe social... Obrigado, Lucas. Obrigado, Xanda. Mesmo tendo a sua classe social abastada, Boulos teve a humildade de entender que o que a população precisa é de um olhar para a pessoa que não tem casa. As pessoas precisam ter casa. A moradia é uma questão de dignidade. E aí Boulos pega também do seu passado, e aí ele pega um passado um pouco mais elitizado, e ele pensa também que outro aspecto da dignidade é a saúde. E aí ele pensa com o criador do poupa-tempo, o poupa-tempo da saúde. As pessoas precisam de médico, gente. As pessoas precisam de casa. As pessoas precisam de alimento. Saúde, moradia e pão. Essas têm que ser as ideologias da esquerda no Brasil. Não só para a gente fazer assistencialismo, mas para a gente pensar estruturalmente como a gente muda essa sociedade. É fundamental isso. Classe média, classe trabalhadora, sim, mas a gente precisa conversar com essa classe média e entender que ela tem que mudar. E olha que o Boulos tem muito voto na classe média. E nós temos que conversar com a classe trabalhadora mesmo, a classe trabalhadora lascada. A classe trabalhadora pobre. A gente tem que trazer esse tripé que eu acabei de falar para vocês: saúde, pão e moradia. A gente precisa explicar para as pessoas que todo mundo tem que ter isso em São Paulo. Todo mundo tem que ter uma vida digna. Todo mundo tem que ter uma vida abastada. Sem explorar os outros, mas tem que ter uma vida abastada. São Paulo para quem tem dinheiro, é uma cidade maravilhosa. Uma cidade com os melhores restaurantes que você pode visitar. Uma cidade que tem transporte para onde você quer ir, mas tudo gira hoje em dia e cada vez está ficando pior em torno do dinheiro. E a administração municipal não pode ser isso, gente. A administração municipal está virando balcão de negócios, já é balcão de negócios há muito tempo. Há muito tempo, dá para contar nos dedos os prefeitos de São Paulo que não fizeram isso. São Paulo elegeu como prefeito o João Dória. O João Dória. Então, se nós chegamos no ponto de eleger João Dória, tá na hora da gente conversar com esses paulistanos e explicar, gente, o que vocês querem fazer? Vocês querem vender São Paulo para uma empresa? E é melhor até não dar ideia aqui, né? Vamos para ganhar, gente. Vamos para recuperar essa dignidade das pessoas. Vamos entender e fazer também o que a Sibeli está sugerindo. A meu ver, Lula deveria entrar em rede nacional e explicar, enfim, a verdade sobre os contatos da Enel. Sim. Sim. Lula deveria fazer isso até pelo próprio Boulos. Tem que fazer isso, sim. Tem que tratar dos contratos da Enel. Tem que tratar de todas as questões. Tem que ir 4 da manhã no portão da estação de terminal de ônibus e fazer panfletagem. Tem que ir pra rua, gente. Rua! Necessidades da população. Tem que conversar com esses motoristas de Uber. Tem que conversar com esses trabalhadores precarizados de call center. Tem que conversar com essas pessoas, não só com o círculo dos nossos amigos. A minha mensagem revoltada nesses dias é por conta disso. Vamos falar com o mundo real. A política é isso. A política não é os nossos ideais, não é a nossa turma, não é falar com os nossos amigos. A política muitas vezes é o quebra-pau. Às vezes vocês reclamam do gado aqui no chat, falam, ai, banem essas pessoas. Eu não quero criar aqui na Folha Democrata uma bolha. Não é uma bolha, a gente tem que falar para fora.
A gente tem que falar para as multidões. Temos que explicar quem é Guilherme Boulos. Que Guilherme Boulos está nessa disputa para ganhar. Que Guilherme Boulos está nessa disputa para mudar essa cidade. Que Guilherme Boulos tem carinho pela população do bairro dele, da cidade dele, do Capão, de todas as periferias de São Paulo, Parelheiros. Vamos lá, gente, vamos levar essa campanha para frente. Vamos para ganhar. Porque eles estão falando exatamente isso. Eles falam que já venceram, mas eles não venceram. A eleição não acabou, a eleição é uma guerra. O segundo turno é uma guerra. Se Nunes ganhar, exatamente, São Paulo está correndo risco. Na verdade, São Paulo já é vítima, refém dos criminosos. São Paulo tem o maior partido do crime organizado. Não está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um crime organizado gigantesco, tem as milícias, mas São Paulo ainda quebra esse recorde do crime organizado. E isso foi permitido por administrações de direita, não pelas administrações de esquerda. Se você quer mudança, se você quer realmente que isso seja debatido, a gente precisa ir com Boulos, a gente precisa ir com mudança, e a gente precisa noticiar isso da melhor forma para vocês acompanharem aqui e entenderem. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.